voltada para o tema Vontade de Deus, que segue aquela série lá que nós começamos e que houve uma interrupção devido à minha questão de saúde. E dentro desse tema, Vontade de Deus, hoje eu quero falar de maneira bem resumida, é claro, porque é muita informação a respeito disso, não dá para falar aqui no momento desse, mas é o suficiente para a nossa edificação e crescimento. Quero falar sobre a vontade de Deus para os seus filhos, bom? Para os seus filhos, porque olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que. Primeiro eu quero citar o texto de Jesus. Eu vou citar aqui, não vou pedir para você ler, mas você lembra do texto do Evangelho de Jesus, que ele estava ali ensinando em volta dos seus discípulos, lá em Jerusalém. Acho que ele estava no templo, se não me engano. E ele estava ensinando e chegou a mãe, os irmãos, a irmã de Jesus, e disse o seguinte: mestre, havia uma multidão em volta dele. Mestre, a tua mãe, teus irmãos, as tuas irmãs estão lá fora e querem te ver, querem falar contigo. Jesus usou esse momento para dar uma lição, um ensinamento profundo a respeito de quê? De quem era verdadeiramente os seus irmãos, irmãs e mãe. Ou seja, de quem realmente poderia ser, acima do seu parentesco carnal, quem poderia ser de fato, de verdade, a sua família conectada com o Pai, a sua família, não família terrena, mas a família não carnal, mas a família celestial. Por isso ele respondeu: quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs e quem é minha mãe? Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele quis dizer com isso que aquela pessoa que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai, essa pessoa é que é parte da sua família, é que é família dele. Ou seja, essa pessoa que faz a vontade do Pai é, portanto, filho de Deus, é filha de Deus, irmã de Jesus. Foi isso que Jesus disse. Amém? Então, agora eu quero ler um texto que está aqui. Eu li, na verdade, no primeiro dia que eu falei desse tema, tá? Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Minha garganta está seca. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26. Você pode acompanhar a leitura comigo aí, que diz assim, não, eu errei o versículo aqui, gente, espera aí. Não é o versículo 26. Deixa eu só conferir aqui. Marcos. Filhos de Deus. Hebreus 10, versículo 36, perdão, irmãos. Hebreus 10, versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que lhes prometeu. Vou repetir, vocês precisam perseverar. Em outra tradução, outra versão vai dizer, vocês precisam de perseverança, está na mesma.
Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele prometeu, o que lhes prometeu, a fim de depois fazer a vontade de Deus, recebam aquilo que ele prometeu, receba tudo que ele prometeu, receba a promessa que ele fez. É isso que o texto está falando. Mas a pergunta é: qual é a vontade de Deus para que eu faça? Porque não basta falar, preciso fazer a vontade de Deus. Eu estou querendo fazer a vontade de Deus. Mas que vontade de Deus? Você sabe quais são as vontades de Deus que compete a você fazer, que compete a mim, compete a você fazer? Essa vontade de Deus aqui, que a Escritura está falando, a vontade de Deus que eu menciono, a vontade de Deus para os seus filhos, ela é uma vontade coletiva, que é uma vontade relacionada a toda a igreja de Deus, ou seja, que Deus espera que toda a igreja faça, obedeça essa vontade, e também vontade de Deus para os seus filhos existe vontades individuais, vontade de Deus somente para a minha vida, vontade de Deus somente para a sua vida, a vontade individual e vontade coletiva. A vontade coletiva é a vontade de Deus para que toda a igreja faça em comunhão, em unidade, exerça, pratique, que é lógico, a unidade da igreja já é uma das vontades, que Deus espera que a igreja viva nessa vontade de Deus, que é a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Essa é uma das vontades de Deus para os seus filhos, que é uma vontade coletiva, e que também é individual ao mesmo tempo. Mas eu quero, já resumi aqui sobre vontades coletivas, mas eu quero focar aqui em vontades pessoais, vontades individuais, que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, e que às vezes você não sabe, Mas o Novo Testamento é repleto disso, é repleto de menções, inclusive nas cartas do apóstolo Paulo, repleto de menções referindo sobre a vontade de Deus para a nossa vida, sobre buscarmos conhecer a vontade de Deus para assim praticar, e nós precisamos conhecer essas vontades, as vontades de Deus para os seus filhos. Se você é filho de Deus, você é filha de Deus, você crê, você já está vivendo, primeiramente, porque o primeiro passo para você se tornar filho de Deus é crendo no Filho de Deus, crendo no Salvador, o Filho de Deus que Deus, o Pai, enviou para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. A primeira etapa, o primeiro passo para você ser adotado como filho de Deus, se tornar filho de Deus, é você crer em Jesus. Todo aquele que nele crê, Deus dá o poder de você ser chamado filho de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos que foram chamados, versículo 12 e 13, todos que são chamados e ouvem a voz e aceitam a voz de Deus, a mensagem de Deus, para crer no Filho de Deus como a justiça de Deus para a sua redenção, essas pessoas, elas recebem o direito, o poder de serem chamadas filhas de Deus. É o primeiro passo. Agora, o segundo passo é uma prática, é uma observância, é um exercício contínuo até que Cristo resplandeça, até que Cristo se revele a nós na glória, vindo na sua glória, para nos transformar na mesma glória que ele tem, como diz o apóstolo João na sua carta. Ainda não se manifestou o que há de se manifestar, mas quando ele vier, assim como ele é, nós o seremos, nós o veremos e seremos semelhante a ele, diz o apóstolo João na sua primeira carta. Então, o segundo passo, ele será contínuo no exercício da nossa vida de fé e de prática, de vivência como filhos de Deus. E por ser contínuo, nós precisamos aprender, conhecer quais são essas vontades de Deus que nós precisamos praticar no decorrer da nossa vida, até que Cristo venha e nos glorifique e nos transforme na imortalidade do seu corpo imortal. Então aqui eu quero pontuar algumas vontades aqui, obviamente eu não vou pontuar todas, mas eu quero pontuar algumas necessárias aqui,
e não também na ordem de importância, totalmente aleatória, mas eu quero aqui pontuar para você. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensina os discípulos ali a orar, e nós já podemos ver ali que Jesus fala a seguinte frase: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Uma das vontades de Deus para a minha vida, para a sua vida, uma das vontades, que também é coletiva para toda a igreja, é que nós santifiquemos e glorifiquemos o nome de Deus. Apesar que nem todo mundo sabe o nome de Deus, né? Mas Deus tem nome. O nome de Deus, já que você não sabe, ele é representado por Jesus. Já está de bom tamanho. Mas olha o que Jesus está falando: santificado seja o teu nome. O nome do Pai está no nome do Filho. Então, por isso que eu disse isso. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é uma das vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque assim é que é no céu. Lembre de Isaías capítulo número 6, em que Isaías tem a grande visão e ele contempla os anjos, os serafins, né, os anjos arrodeados no trono de Deus, todos curvados ali no trono da majestade do Deus Todo-Poderoso. E ele ouvia sem cessar, o tempo todo, os anjos proclamando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Ah, pastor, mas eu tenho que ficar falando isso o tempo todo? Não, não. Veja bem, a expressão, a mensagem ali está expressando o quanto Deus é santo, o quanto Ele é santo, o quanto é santo o seu nome. E Jesus afirma isso na oração do Pai Nosso. Por isso nós devemos ter muita reverência a respeito do nome de Deus e do nome de Jesus, porque o nome do Pai está no nome do Filho. Por isso eu vou te dar um conselho. Eu vejo muitos crentes, e isso acontece muito na infantilidade cristã, quando a pessoa é novo convertido, não tem maturidade espiritual. E isso acontece com crentes que já são convertidos há muito tempo, mas também não amadureceu, não tem conhecimento disso. As pessoas ficam pronunciando o nome de Jesus por qualquer razão supérflua. Pronunciando, proclamando, expressando o nome de Jesus de maneira inútil. E lembra que esse é um dos mandamentos: não clamar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem clama, quem proclama, quem pronuncia o nome dele inutilmente. É outra coisa. Está nos mandamentos, nos 10 mandamentos. Então, uma das vontades de Deus para a nossa vida, para a sua vida, é que você tenha temor ao nome de Deus, temor no sentido de reverência. E use o nome de Deus, use o nome de Jesus com reverência e com um sentido específico. Você está sentindo dor? Use o nome. Repreenda a dor. Ore no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Você está com problema? Ore no nome de Jesus. Você está intercedendo, orando por alguém? Ore no nome do Senhor. Você quer repreender o mal? Ore no nome do Senhor. Repreenda no nome do Senhor. Você quer abençoar alguém? Abençoe no nome do Senhor. E isso é santificar. É uma das formas de santificar o nome do Senhor. Agora, a forma de profanar o nome do Senhor é quando você usa o nome sem um objetivo específico e útil. Objetivo útil, né? Por brincadeira, por piada. Sangue de Jesus tem poder. Você não sabe o poder. Você não tem noção, gente. Eu me arrepio, eu já me arrepio. Olha, eu sinto calafrios quando eu já vi muitas vezes pessoas fazendo isso. E eu já corrigi algumas pessoas com muita educação, com muito carinho, pessoas amigas, né? Mas eu percebi que ela não percebeu a gravidade da situação e ela não mudou isso, esse hábito. Porque se torna habitual. O ser humano é um ser habitual. Ele se habitua com as palavras, se habitua com gestos, se habitua com normas, condutas de vida, culturas, aquilo que vai se aculturando. O ser humano é habitual, ele acostuma com tudo.
E aí é que está o problema de um crente se acostumar a ficar proclamando o nome do Senhor inutilmente. Isso é condenável pelo próprio Senhor nos 10 mandamentos, gente. Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pedra. Não é brincadeira. Amém? Estou falando isso aqui não é para você ficar arrepiado com medo de morrer agora, porque você já usou o nome do Senhor, já falou indevidamente. Mas é para você ter noção que a vontade de Deus, uma das vontades de Deus, em primeiro lugar, é que você santifique o nome do Senhor. Pronunciando o nome do Senhor com objetivo específico e não de maneira inútil. Amém? Jesus levou isso muito a sério. O Senhor Jesus levou isso muito a sério e ele até ensinou isso na oração. Amém? Então, clame o nome do Senhor, clame o nome de Jesus, somente quando você está consciente de que há uma necessidade de invocar o poder que há no nome, porque o nome do Senhor é todo poderoso. No nome dele, os demônios estremecem, os demônios são expulsos, enfermidades são curadas. É o poder que foi dado é o nome que foi dado acima de todos os nomes, e não há outro nome dado aqui na terra entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Então é muito sério, gente. Aprenda isso aqui para a sua vida e para a sua prática de vida diária. Amém? Em segundo lugar, uma das práticas, uma das vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida, ainda continua no Pai Nosso. Né? Ainda continua no Pai Nosso. No meio do Pai Nosso e no finalzinho, quando Jesus diz assim, no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Né? Eu gosto demais dessa oração, eu amo demais essa oração, porque essa oração ela é muito pedagógica, ela é doutrinal. É uma doutrina de Jesus ali aplicada na oração do Pai Nosso. Então, a segunda vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida, minha vida, é exatamente essa. No versículo 14, Jesus conclui: porque se vocês não perdoar quem vos magoou, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Olha. Então, ou seja, nem adianta você orar a Deus se você está com o coração magoado, com o coração rancoroso. Nem adianta você apresentar a oferta a Deus. Isso aí Jesus fala aí no Evangelho de Lucas, capítulo 11, 58 também. Entendeu? Ou seja, o princípio bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, você não pode prestar um culto a Deus, você não pode se prostrar para falar com Deus em oração, conversar com Deus ou fazer petições, sem antes você fazer um conserto daquilo que está errado na sua vida. Primeiro você tem que se arrepender do que está errado, primeiro você tem que se arrepender daquilo que está em dissonância, né, de forma contrária à vontade de Deus. E o coração magoado, e a intriga, e a contenda, uns com os outros, com a família, com o irmão, isso aí está fora da vontade de Deus. Portanto, para orar, é preciso primeiro fazer esse conserto. Esta é a segunda vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E para o nosso próprio bem. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, santa. Ela é perfeita. Por isso que a vontade de Deus sempre está visando a glória do nome dele e a nossa redenção. Amém? Então eu quero citar a terceira vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu quero ler aqui. Aos Romanos capítulo 1, versículo 10, a terceira vontade de Deus. Eu não falei quantas vontades de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para os filhos de Deus eu iria falar aqui hoje, porque elas vai muito além das que eu vou falar aqui. Então, não vou, até o final eu não vou falar
tantas, tá bom? Veja bem, Romanos 1, versículo 10. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Em minhas orações, eu, vou ler o versículo 9 e versículo 10 para ficar compreensível. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós, de vocês, em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Olha que interessante. Terceira vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós aprendemos com a Bíblia, aprendemos com Paulo. O que Paulo está fazendo aqui? Ele roga a Deus. Ele roga a Deus. Para quê? Para que, pela vontade de Deus, fosse aberto o caminho para que, enfim, ele fosse visitar os irmãos em Roma. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui que a terceira vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que as nossas vontades elas precisam ser apresentadas a Deus para que Deus nos responda segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus para nós, nas nossas decisões, nos nossos planos, naquilo que nós desejamos fazer, a resposta de Deus, que faz parte da sua vontade para a minha vida e para a sua vida, pode ser um sim e pode ser um não. E seja um sim e seja um não, pode ter certeza que essa vontade, ela é santa, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para a tua vida. Deus conhece o teu futuro, você não sabe o que está do outro lado da parede da sua casa. Tá bom? Então, Paulo aqui, ele queria visitar os irmãos em Roma, mas ele, em todo momento que ele orar, ele roga a Deus para que, segundo a sua vontade, ou seja, no tempo certo, não que Deus não quisesse que Paulo fosse lá, mas a questão do tempo, do momento certo, como diz Eclesiastes 3, há tempo e um propósito, há um tempo específico para todas as coisas e um propósito debaixo do céu aqui na terra, né? A questão é buscarmos a direção de Deus para que possamos fazer no tempo certo que Ele quer que a gente faça, ou não fazer de nenhuma maneira. Amém? Essa é uma das vontades, é a terceira vontade de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos orar a Deus e buscar de Deus, para que a vontade dEle se revele, para que a vontade dEle aconteça na nossa vida e que nós não façamos segundo o nosso próprio querer. Uma quarta vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, meu irmão, irmão, já está aqui nesse mesmo texto, no mesmo versículo que li, mas está também aos Efésios, capítulo 6. A quarta vontade de Deus é que você e eu lembremos sempre dos nossos irmãos e oremos por eles. Façamos intercessões, está lá em Timóteo também, no capítulo 2 de Timóteo. A vontade de Deus é aqui, quer ver? Deixa eu ler aqui para você acompanhar comigo. E aí você pode ir anotando aí quantas vontades eu estou mencionando aqui. Certo, Marcos? Já é 8h30. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2.
Capítulo 2, você pode ler aí, capítulo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha só o que ele diz aqui. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom, olha só, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Mais uma vez, aqui a expressão que Jesus deu a sua vida para comprar a liberdade de todos, a sua liberdade. Não te faça escravos do mundo, não te faça escravo do modismo, não te faça escravo da manipulação dos sistemas deste mundo. Amém? Você tem o direito de ser livre pela graça de Deus e agir sob o temor de Deus e na liberdade que Cristo te dá. Então, esta é a quarta que eu estou falando, quarta vontade de Deus para a nossa vida, que nós façamos orações, intercessões, precações, e não é só para a nossa família, não é só para os nossos irmãos em Cristo, é para todas as pessoas, as autoridades, seja elas quem forem, você tem que orar. Se for uma autoridade que você vê que está errada, você tem que pedir a Deus misericórdia para direcionar a vida dela, converter ela, agir na vida dela, para que ela reconheça a justiça de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, e se transforme e mude de conduta. Mas é um dever nosso. Por que é um dever nosso? Porque é a vontade de Deus que nós façamos isso. É a vontade de Deus e é agradável isso aos olhos de Deus. Então, quando nós não fazemos isso, eu já citei aqui 4 vontades de Deus. Quando nós deixamos de praticar, quando nós deixamos de viver a nossa vida, a nossa fé, a nossa prática de fé, sem observar esses preceitos aqui, essas prescrições a respeito da vontade de Deus para nós, significa que a gente não está agindo segundo a vontade de Deus. É simples isso, né? E fora esse texto de 1 Timóteo 2, tem vários outros textos que menciona que orar uns pelos outros é um dever de todo cristão, é um mandamento isso aqui. Amém? Quinta vontade de Deus para a nossa vida, quinta vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, deixa eu ler aqui, deixa eu só procurar só as mais, porque o tempo é curto, não dá para ler tudo. Quinta vontade de Deus para a sua vida, isso aqui é muito específico agora, isso aqui não é coletivo, é específico. 1 Coríntios 1 e versículo 1, isso aqui Paulo repete em quase todas as suas epístolas, praticamente, se não me engano a memória, não me falha a memória, todas as introduções das suas epístolas, ele fala isso aqui, Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ele fala isso aqui praticamente em todas as suas epístolas, né? Na introdução. Vontade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Essa é uma vontade totalmente específica, individual. Por quê? Essa vontade aqui, ela se caracteriza na sua vocação, no seu chamado. Porque Paulo aqui entendeu que ele, pela vontade de Deus, foi chamado para ser apóstolo, para ser mensageiro de Cristo pelas nações, mensageiro da salvação através de Jesus Cristo a todas as nações pagãs. E ele aceitou esse chamado, ele
abraçou o chamado e ele dizia ser grato a esse chamado, porque ele reconheceu que a graça de Deus foi de maneira extraordinária sobre ele, porque ele não se via digno de ter esse chamado de Deus para ser apóstolo, porque ele era um perseguidor da igreja, e agora ele alcançou esta graça gloriosa, esse privilégio, né, essa honra de ser um embaixador, um mensageiro, um apóstolo de Cristo às nações, anunciando a redenção e o juízo de Deus. Então, Paulo entendeu isso aqui. E isso aqui é muito sério. Por quê, amados? Por quê? Porque você também precisa entender qual é o seu chamado dentro do reino de Deus, na igreja de Cristo. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Porque todos os membros do corpo de Cristo têm uma função a exercer no corpo. Todos os membros trabalham, até os membros, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, os membros menores e que são menos vistos, esses também têm de igual importância como os demais, que são mais vistos, que aparecem mais, que talvez usa mais força ou trabalha de maneira mais visível. Porém, Paulo fala que todos os membros de igual modo são importantes, porque a falta de um desses membros no corpo, e ele usa a linguagem do nosso corpo humano, figurando, né, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele fala que a falta de um desses membros faz uma grande falta. Você já teve a experiência da falta que faz um dente na boca? Um dente. A sua fala não é a mesma coisa. Você tem noção de que diferença faz a falta de um dedo, a falta de uma mão? Faz falta. O corpo vai andar? Vai andar. Sim, vai andar. Mas não significa que ele não precise. Não significa que ele não sente a falta desse membro que falta. Certo? Então, todos temos chamado. Olhando por essa ótica bíblica, por essa visão bíblica, todos têm um chamado, todos têm uma função, e esse chamado aqui, não entenda que eu estou falando que todos têm um chamado apostólico, um chamado pastoral, um chamado profético, chamado evangelista, para ser um evangelista. Não é isso, mas um chamado, uma função específica no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, para trabalhar no reino de Deus, para o crescimento, o desenvolvimento saudável do reino de Deus, na igreja de Cristo, para o crescimento e a edificação de todos, e para colher mais vidas, para que o corpo cresça, para que frutifique. Então todos têm um chamado, seja tocar um violão, seja bater bateria, seja cantar, seja mexer no computador, seja filmar, seja, enfim, qualquer coisa, seja trocar a água, seja ficar na porta, seja recepcionar alguém. Todos têm uma função a realizar. E quando alguns membros do corpo não realizam a função que lhe é devida, por não se importar ou por não buscar identificar, ouvindo a voz do Espírito Santo, qual é a sua função no reino de Deus, qual é o seu chamado, a sua função no corpo de Cristo, aí a pessoa deixa de fazer a sua função, de exercer a sua função, e o corpo de Cristo não cresce, o corpo de Cristo não se edifica, não se evolui, a igreja não cresce, não desenvolve. E aí não adianta os demais que estão ali lutando, fazendo, sendo que os demais que são membros também não querem agir nas suas funções para o bom desenvolvimento, para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo, para a edificação do corpo. Amém? Então, é preciso, você que já entregou a sua vida a Cristo, já fez aliança com Cristo, você precisa identificar a sua vocação, o seu chamado, o mais rápido possível, porque a nossa vida é breve, nosso tempo passa muito rápido, voa, é como a neve, a neblina, a sombra, diz o Salmo. Amém? Sexta vontade de Deus para a nossa vida. Quero ler aqui, deixa eu ver qual a próxima aqui para finalizar mais rápido, porque... sim, lembrei de uma aqui, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
capítulo 5, que diz o quê? Versículo 22 a 23. Em tudo dai graças. Né? 1 Tessalonicenses. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Você já conhece o texto. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que você, ser uma pessoa grata em tudo, ser uma pessoa, em tudo dai graça, é você ser grato, agradecido, honrar a Deus, enaltecer a Deus por tudo, em qualquer circunstância. Então o apóstolo Paulo está falando que você ser um crente agradecido, 1 Tessalonicenses, eu falei que capítulo, gente? Capítulo 5, versículo... conferir aqui. Versículo 18, irmãos. Perdão, eu falei 23, né? 1 Tessalonicenses 5, guardem isso. 5, versículo 18. Em todo tempo, em tudo, sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Eu falei que esta é a sexta vontade? Então, veja bem, você não sabe, talvez, mas a ciência, pesquisas científicas da área da saúde mental, principalmente, já está comprovando, isso não é de agora, já comprovaram que o ato de você ser uma pessoa grata, você adquiriu o ato, a prática de ser uma pessoa agradecida, entendeu? Em tudo, em todos os momentos. Saber valorizar os mínimos detalhes e tirar proveito daquele ali e render graças, agradecer a Deus. E olha que eles não falam isso numa visão religiosa de você ser grato a Deus, mas eles falam ser grato, simplesmente agradecer. Eles já comprovaram que faz bem ao organismo, ao metabolismo, ao sistema imunológico, faz bem à sua saúde mental e física. Isso é maravilhoso demais, ou não? A Bíblia não iria dizer isso sem ter um fundamento profundo, espiritual, físico, de maneira plena. E Paulo fala isso não somente aqui, mas em todas as suas cartas ele recomenda para que os crentes sejam gratos a Deus, sejam gratos. Então essa sexta vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que nós aprendamos sermos gratos, Eu estava esses dias lá em casa com muita dor, passando um problema de saúde, com muita dor, mas mesmo assim, de repente, eu peguei o violão e comecei a louvar a Deus, cantar a Deus ali. Eu falei, como pode? Eu estou cantando a Deus aqui, louvando a Deus com essas dores aqui, é só por Deus mesmo. O Espírito de Deus, ele trabalha na nossa vida essa gratidão. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele trabalha isso em nós. Amém? Então, a sexta vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que sejamos maduros e sejamos plenos da vontade de Deus, para que vivamos segundo a vontade de Deus, a sexta vontade é você ser grato em tudo. Amém? Eu quero, deixa eu ver, Carlos quer ir? Acho que só mais uma tá bom. A última. Veja bem, eu quero ler uma última aqui. Tem muitas, não dá para ler. Como eu disse para vocês, o Novo Testamento é recheado de vontades que a gente lê e não observa. Vontades diferenciadas. Amém, Marcos? 5 minutos? 5 minutos ou 5 segundos? Minutos? Eu vou ler a última aqui. Veja bem. Olha o que diz aqui o texto. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Essa aqui é muito séria, viu, irmãos? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz o seguinte: a vontade de Deus é esta,
A vontade de Deus. Ele começa falando, eu vou ler o 2 e o 3 para você entender melhor. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Aí você tem que discernir, identificar o que é imoralidade sexual. Fornicação, o sexo antes do casamento, o adultério, enfim, todo tipo de coisas obscenas relacionadas ao sexo, o desejo sexual ilícito, você desejar a mulher do outro, a pornografia, né, filmes indecentes, enfim, tudo isso aí é imoralidade sexual. E Paulo está falando que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. E para isso, especificamente, nós precisamos afastar de toda a imoralidade sexual. É claro que não se restringe apenas na imoralidade sexual, mas a nossa santificação ela está conectada também exatamente à segunda vontade de Deus para a nossa vida, que eu citei na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, que é o perdão. Você sabia que sem você perdoar, sem você liberar o perdão, você não tem a santificação de Deus na sua vida? Isso está comprovado também na referência, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Pode ler. Está também na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tem paz com as pessoas, se você vive com intriga, com briga, com mágoa, e não tem paz, você não tem comunhão. Não tem comunhão, não tem perdão. Ou seja, não tem santificação. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Esta foi o quê? A sétima vontade, né? Nossa, fechou com chave de ouro. Sétima vontade é o número da perfeição. Tem muito mais, gente. Você pode fazer os seus estudos e você vai perceber isso. Mas essas 7 vontades, eu nem programei falar 7 vontades aqui. Desde o início eu falei isso para vocês. Mas as 7 vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida são essenciais aqui. Essas aqui são essenciais. Nós precisamos focar nessas aqui, porque essas aqui dependem a nossa vida com Deus e, como diz aos Hebreus, nós precisamos, Hebreus 10 e 36, você, meu irmão, nós precisamos perseverar, precisamos de perseverança para que, depois de haver feito toda a vontade de Deus, toda a vontade de Deus, porque são várias, aí sim ele conceda a promessa à sua vida, conceda a promessa às nossas vidas. Ou seja, as promessas de Deus, a promessa de Deus, inclusive a vida eterna, definitiva, ela depende da nossa perseverança em fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, são esses os filhos de Deus, são esses os meus discípulos, são esses os herdeiros dos céus. Amém? E, bom, o tempo já não daria, estou aqui coçando para falar mais alguma coisa, mas tudo bem, isso aqui já é o suficiente. Então, guarde essas 7 vontades de Deus para a vida dos seus filhos, para a vida do meu irmão, da minha irmã, para a vida de você que acredita que é filho de Deus, e não somente acredita, mas já deu os primeiros passos para se tornar filho de Deus. Já creu em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, já aceitou Ele na sua vida, fez aliança com Ele. Se você não fez ainda, você que está aí assistindo, não fez aliança com Cristo, esse é um momento específico que eu te convido a fazer uma aliança com Cristo, entregar a sua alma, a sua vida a Ele, fazer um voto, uma aliança com Ele, para servi-lo e se tornar filho de Deus, e, portanto, ser herdeiro, se tornar herdeiro da glória de Deus, juntamente com Cristo Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida e que você possa compartilhar essa mensagem, se foi boa para você, se edificou a sua vida. Se você não gostou, não tem problema, pode até dar o dislike aí também, não faz nenhuma agravação a nós não, tá bom?
com todo carinho e todo respeito. Deus abençoe a sua vida e eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra, que é poderosa, que é sublime, que revela a tua vontade para nossas vidas, para o nosso próprio bem, para que glorifiquemos o teu nome, honremos, santifiquemos o nome do Senhor e assim continuemos na tua vontade, para que sejamos verdadeiramente na eternidade, ou na vida vindoura, na ressurreição ou na vinda do Senhor Jesus Cristo, para nos arrebatar para si, sejamos herdeiros da vida eterna, das tuas promessas para as nossas vidas. Nos ajudes, nos dê perseverança para fazer a tua vontade, todas as suas vontades, para que depois de fazermos todas as suas vontades, possamos receber as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse irmão, esta irmã que participou conosco, que está assistindo, que irá assistir, e cada um possa ser edificado, ministrado pelo teu Espírito Santo, que conhece as intenções de cada coração. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a sua luz sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a paz de Deus esteja com a tua alma. Em nome de Jesus.